E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rogério com mais uma videoaula de Excel. E hoje nós vamos falar sobre validação de dados. Já parou para pensar que é importante você validar os seus dados da sua planilha? Por quê? Porque se você delimitar uma determinada informação em uma coluna ou em uma célula e ela não for respeitada, todo o seu banco de dados ou todo o seu relatório vai estar comprometido. Então é isso que nós vamos aprender hoje, validação de dados no Excel, tá certo? Desde já eu peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e venha fazer a aula comigo. Lembrando que sempre eu disponibilizo aqui abaixo na descrição o arquivo aqui, né? O download do arquivo para que você possa baixar e acompanhar a aula junto comigo, tá certo? Muito bem, então nós temos aqui uma planilha, uma tabela de pedido de vendas, né? Pedidos de vendas, e aí eu preciso delimitar algumas informações aqui na minha planilha, porque senão as informações não vão chegar lá para o meu departamento de faturamento, ou quem tira a nota fiscal de maneira correta, tá? Então eu preciso delimitar algumas coisas, certo? E aqui eu tenho uma tabela auxiliar, onde eu tenho as categorias de produtos aqui, né? As categorias, por exemplo, de alimentos, então tem todos os alimentos aqui e seus respectivos preços unitários, higiene e limpeza, frios e congelados e assim por diante, tá certo? Depois nós vamos importar tudo para cá, tá? Aliás, importar não, né? Nós vamos deixar todo amarrado aqui nesta tabela para que a gente consiga ter a informação mais correta, tá certo? Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, aqui eu vou fazer aqui uma fórmula aqui para ele trazer o número do pedido de maneira automática, tá certo? Então o que eu faço? Igual lim, abre e fecha parênteses, ele vai buscar exatamente o número da linha, então é o número 5. Só que eu quero que aqui fique automático, né? Então eu vou colocar menos 4. Então ele vai trazer ali, ó, 1. Só que eu quero que aqui só preencha se aqui no campo de datas tiver alguma informação. Então o que eu vou fazer? Antes do linha aqui eu vou colocar se, abre parêntese, tá vazio, então vai ser vazio. Caso contrário, vai trazer lim menos 4. Vou clicar e arrastar para baixo e ele só vai preencher aqui para mim, por exemplo, se tiver a data, por exemplo, vou colocar a data de hoje aqui. Vou colocar data de amanhã, e assim por diante, tá certo? Então, fiz aí um campo de validação de número de pedidos, tá certo? Ainda não é certamente a validação, mas já faz aí a gente se organizar bem. Aqui, ó, nessa coluna de datas, nós vamos colocar somente aquilo que for data. Se não for data, ele não vai aceitar. Vamos fazer isso, então? Então vamos lá. Selecionei todo o intervalo aqui, ó, todo o intervalo. Venho aqui em dados e eu venho aqui em ferramenta de dados, validação de dados. Dou um clique aqui, vai abrir essa janelinha, tá certo? E aqui é o seguinte, ó, eu vou escolher data. Então, ele vai estar por padrão qualquer valor, aceitando qualquer valor, mas na verdade você vai colocar data. E aqui você tem vários parâmetros, está entre, não está entre, é igual a, enfim, nesse caso a gente vai usar o está entre. Data início. A data início, ela poderá somente ser a data de hoje em diante. Então vamos delimitar, por exemplo, que seja da data de hoje, 23 de maio de 2021, até 31 de dezembro desse ano, certo? Então eu vou colocar igual hoje. Essa é a minha data de início. A minha data de término, eu posso escrever 31 de 12 de 2021, simplesmente. Vou dar um OK aqui e pronto. Se eu tentar colocar qualquer coisa que não seja data, por exemplo, vou preencher com um número só, ele não vai aceitar. Se eu tentar colocar letras aqui, por exemplo, ele não vai aceitar. E também ele não vai aceitar a data de ontem. Então, ontem foi dia 22 de 5 de 2021, ele também não vai aceitar. Lembra que a gente colocou lá, a data inicial sempre vai ser de hoje, 23 de maio
de 2021, então é somente a data de hoje em diante, né? Então, no dia da gravação aqui é dia 23, né? Mas, por exemplo, ele só vai conforme a data está especificada, tá certo? E a gente delimitou até dia 31 de dezembro. Então, se eu colocar 31/10 aqui, ele aceita, tá vendo? Ó? Se eu colocar 24/5, ele aceita. Se eu colocar 1º de janeiro de 2021, ele não vai aceitar, porque não está dentro do nosso parâmetro, tá certo? Tudo bem, categoria de produtos, tá certo? Então eu preciso ter aqui um filtro de categoria de produtos. Eu deixei até aqui, né, na minha tabela auxiliar aqui, um intervalo de categoria de produtos que vai ser o nosso filtro lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse intervalo, certo? Vou vir aqui novamente em validação de dados. Não quero qualquer valor, eu quero uma lista agora, tá certo? E eu vou clicar aqui nessa flechinha para cima e vou lá em categorias buscar a informação que eu quero. Vou dar um Enter. Ok? E pronto. Então agora nós temos aqui as categorias de produtos. Então alimento, limpeza, frios e congelados, tá certo? Vocês estão percebendo aqui que entre, aqui, por exemplo, essa palavra aqui, frios e congelados, perceba que tem um underline aqui ao invés de um espaço. Isso vai ser muito importante mais para frente. Daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê, tá certo? Vocês precisam colocar ao invés de espaço o underline. Vocês vão entender essa situação. Produto. Então, vamos entender o seguinte. Tudo que estiver debaixo de alimentos, eu quero que traga alimentos aqui, que é arroz, feijão, enfim. Nesse caso, frios e congelados. Então ele só pode trazer, por exemplo, presunto, queijo tipo mussarela, mortadela, queijo prato, enfim. Só quero as categorias só quero os itens que estejam debaixo da categoria frios e congelados, tá certo? O que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos primeiro nomear o intervalo. E esse intervalo ele precisa ser exatamente aqui, ó, ao mesmo nome do nosso filtro aqui. Tá certo? Então vamos aqui, ó, vamos nomear esse intervalo aqui, ó, e vamos colocar que esse intervalo representa alimento. Certo? Você vem aqui, ó, no cantinho aqui, ó, e digita alimento, dá um enter, então ele reconhece. Se você selecionar esse intervalo, ó, ele não vai reconhecer, mas se você selecionar todo o intervalo, ele vai dizer que ali é alimento, certo? Vamos para o próximo aqui, ó, limpeza. Então, vamos selecionar esse intervalo aqui, ó, e vamos dizer que aqui é limpeza. Lembrando que precisa ser exatamente como está escrito ali, certo? Muito bem. Vamos para o próximo aqui, ó, frios e congelados. Quando eu vou fazer o intervalo nomeado, o Excel ele não deixa eu colocar espaço. Por isso que eu coloquei o underline, tá certo? Então aqui, ó, frios e congelados. Eu vou aqui, ó, selecionar o intervalo e vou vir aqui frios underline congelados. Pronto. Ok, aqui. Se eu tentasse colocar, por exemplo, aqui, ó, só frios e congelados assim, ó, ele não aceita, tá vendo, ó? Então, eu vou deixar aqui do jeito que tá vendo, ó? Beleza. Vamos pro próximo aqui, higiene pessoal. Então, vamos aqui novamente. Higiene underline pessoal. Dou um enter, pronto. E por fim aqui, horti, de hortifruti. Selecionei ali, vou escrever a palavra horti. E nada de interessante, só que quando eu escolher aqui o produto, ele tem que trazer o que está debaixo da categoria aqui. Então, agora eu vou selecionar esse intervalo, vou vir aqui novamente em validação de dados, certo? E aqui, ó, é o seguinte, eu vou escolher lista. Só que aqui em fonte eu vou escrever uma fórmula. Essa fórmula é a indireto, tá? Igual indireto, parêntese. Eu quero indireto do quê? Da minha coluna D. Sobretudo, da minha célula D5. Então, eu vou vir aqui, ó, D5, e eu tenho que ter o cuidado de tirar esses cifrões daqui, ó, tá certo? Então, tem que tirar esses cifrões aqui, tem que deixar escrito somente D5 ali. Então, vou fechar o parêntese
e dou um OK. Então agora ele vai trazer, por exemplo, ó, somente o que está ali respeitando a validação de dados de acordo com a categoria de produto. Está só buscando dali da onde a gente nomeou o intervalo, lembra? Então, se eu mudar aqui, por exemplo, para hortifruti, então horti, né? Então, se eu mudar aqui, ó, ele vai trazer somente, ó, os produtos que estão lá, abacate, banana, enfim. Isso é importante que você tenha esse conceito em mente. Vamos, por exemplo, aqui, ó, frios e congelados, novamente. Aliás, alimentos, né? Alimento. Então aqui, ó, alimento, arroz, feijão, macarrão e assim por diante, certo? Vamos escolher aqui, ó, arroz, por enquanto, tá? Só para a gente fazer os testes. Aqui em quantidade, a quantidade ela pode ser tanto um número inteiro como um número decimal. Por exemplo, se eu escolher aqui, ó, vou apagar aqui, se eu escolher aqui frios e congelados e eu quiser, por exemplo, mortadela, por exemplo. Mortadela geralmente a gente compra em fatias e aí é pesado essas fatias, né, de acordo com o grama, né, ou o quilo, com casas decimais. Então, 1,6 kg, 1,2 kg, 300 gramas, enfim, então são números decimais. Então, o que eu vou fazer aqui na quantidade? Ele vai respeitar esta condição aqui desse intervalo aqui que eu estou selecionando como número, sobretudo se tiver também casas decimais, tá certo? Então, venho aqui, selecionei, venho aqui em validação de dados e aqui, ó, eu vou colocar, escolher decimal. E ele está entre o quê? Ele está entre, por exemplo, o número 0 e o máximo, vou colocar, por exemplo, aqui 999. Tá ótimo, tá? Legal. Então, se eu colocar aqui, ó, 1,5, ele aceita. É que ele colocou 2 aqui porque ele arredondou, mas eu vou colocar algumas casas. Aqui, ó, só para vocês verem. Ele aceitou. Mas se eu colocar, por exemplo, 1000, ele não vai aceitar porque não está dentro do nosso intervalo, certo? Se eu tentar colocar letras, por exemplo, vou escrever aqui mortadela, ele não vai aceitar. Viu a importância da validação de dados? Para aceitar somente o que é de direito ali, ou seja, somente quantidades, tá? E no valor unitário é o seguinte, a gente vai fazer um PROC-V. E esse PROC-V, ele vai ficar aqui ó, numa tabela auxiliar aqui na coluna I, certo? Então vamos fazer um PROC-V. Igual PROC-V, abre parêntese, eu vou vir aqui em frios e congelados, minto, é isso aqui mesmo, frios e congelados, e vou selecionar aqui como valor procurado, ponto e vírgula. Venho aqui nas categorias, eu já tinha deixado até a estrutura certinha aqui, ó, e vou vir aqui, ó, este é o meu intervalo. Meu intervalo. Eu posso também selecionar a coluna também, não tem problema nenhum, certo? Próximo, quantas colunas eu preciso pular? Então, são 2 colunas, que é a primeira e a segunda aqui. Então, aqui que eu vou buscar. Então, número 2 e vou colocar o 0 para a correspondência exata. Fecho parênteses e dou um Enter. Então, ele buscou ali ó, a tabela frios e congelados. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com isso aqui. Tá vendo que ele retornou erro? Então, para ele não retornar esse erro, o que geralmente a gente coloca antes da fórmula PROC-V? A gente coloca aí a fórmula se erro. Tá? Então, se erro, tá? E aqui no final, ponto e vírgula, vazio. Aspas duplas, o Excel entende que é vazio. Então, vou agora replicar para todo mundo aqui para baixo. Apliquei aqui para baixo. Pronto, agora ele tirou o erro e deixou vazio aqui. Tem fórmula aqui, tá vendo? Ó, tem fórmula, mas ele não está mostrando porque não tem informações ainda para esse tipo. Ainda não tem, por exemplo, na segunda linha aqui uma informação que eu vá buscar aqui, certo? Então vamos colocar mais uma sentença aqui, mais um pedido. Olha, aceitou. E aqui agora eu vou colocar, por exemplo, higiene pessoal. Ó, na hora que eu coloquei higiene pessoal, ele já buscou aqui, tá vendo? Ó? E aqui, ó, eu vou escolher aqui, por exemplo, shampoo. E eu vou colocar aqui 5 shampoos. Certo? Legal. Por quê? Porque é a partir daqui que nós vamos fazer um PROC-V indireto. Como que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um intervalo nomeado da tabela aqui, tá? Então nós vamos trabalhar agora com esse intervalo nomeado. E aqui, ó, este aqui, ó, eu vou colocar exatamente este nome aqui, ó, alimentos.
Aqui eu vou colocar exatamente higiene, underline e, underline, limpeza. E assim por diante com as demais categorias da tabela aqui, certo? Então vamos lá, novamente. Vou selecionar esse intervalo e vou escrever aqui, ó, alimentos no plural. Lembrando que eu preciso escrever exatamente como está escrito lá. Alimentos e dou um Enter. Então ele já reconheceu que este intervalo aqui é de alimentos. Vamos para o próximo aqui, ó. Higiene e limpeza. Vou até, ó, já copiar aqui, ó. Copiei, certo? Venho aqui, ó, selecionei o intervalo e vou colar aqui e dou um Enter. Pronto. Vamos aqui, próxima categoria. Vou copiar. Selecionar este intervalo aqui. Vou aqui no meu intervalo nomeado e dar um Enter. Vamos mais uma vez aqui. Peraí, aqui é o higiene pessoal. Ó, higiene, underline pessoal, underline e, underline cosméticos. Olha só que interessante. Então, eu preciso, no lugar do underline, eu preciso colocar, aliás, no lugar do espaço, o underline. Selecionei, venho aqui, ó, e nomeei esse intervalo. Por fim, aqui eu vou escrever hortifruti. Hortifruti. Então, venho aqui, copiar, selecionei o intervalo e venho aqui novamente e colo hortifruti. Pronto. Isso aqui é o suficiente. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é aqui, ó, na faixa de opções fórmulas, se você vir aqui em gerenciador de nomes, você vai ver todos os intervalos nomeados que a gente colocou aqui. Desde somente os itens aqui, que é alimento, tá vendo, ó? Então, vou até abrir aqui um pouquinho, ó, que é justamente da B5 a B13, ó, B5 a B13, como alimentos, que ele já é uma categoria maior, né? Já é um intervalo maior, que vai da B4, ó, que começa aqui, que vai até C13, que vai até aqui. Então, é esse intervalo aqui e assim por diante para as demais. Então, é aqui, ó, tá? Fórmulas, gerenciador de nomes. E você pode customizar aqui, por exemplo, pode mudar o nome da categoria, enfim, é aqui que você faz toda a parte de customização do intervalo nomeado. Vou fechar aqui e agora nós vamos voltar aqui, ó, para a nossa tabela aqui de pedidos de vendas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um PROC-V do valor unitário de acordo com o que aparecer aqui indiretamente, tá? Então, eu preciso pensar o seguinte, eu tenho o nome da minha categoria aqui e eu tenho o preço. Então, eu tenho uma coluna, duas colunas. Uma coluna, duas colunas, indiretamente, tá certo? Então, vamos lá. Eu vim aqui no meu valor unitário, igual, PROC-V, abre parêntese. Qual que é o meu valor procurado? O meu valor procurado é aqui, ó, o produto, certo? É o produto. O produto, eu vou colocar o ponto e vírgula. E aqui, ó, na matriz tabela, eu vou colocar aqui, ó, indireto. Vou escrever a palavra indireto, abre parêntese. Indireto da onde? Daqui, ó. É o indireto daqui. Fecho parêntese e é ponto e vírgula na segunda coluna que eu quero buscar a informação. Ponto e vírgula, correspondência exata e fecho. Então, ele falou ali que é R$4 ali o quilo da mortadela. Vou transformar isso aqui em valor monetário, R$4,20. Vamos conferir para ver se está certo. Ó, mortadela, R$4,20 aqui, tá vendo? Então, casou a informação. E aqui ele tá, vamos agora clicar e arrastar para baixo. Ó, perceba que ele trouxe um erro aqui. Então, o que a gente faz para resolver essa situação? Antes do PROC-V, eu coloco a se erro. Se erro e aqui no final, ponto e vírgula, vazio. Então, eu não quero que traga nenhuma informação com erro. Vou dar um Enter. Vou agora novamente aqui, ó, clicar e arrastar até aqui. Pronto, sumiu o erro. Agora não tem erro mais. E aqui no final é o seguinte, eu vou colocar uma fórmula para ele calcular o valor total somente se tiver informações nessas planilhas. Então, é importante que essas planilhas contenham informações para que no final ele faça o cálculo do valor total. Vocês vão entender depois, tá? Então, igual se, e aí eu vou colocar dentro do se o ou, e vou abrir o parêntese. Então, se aqui for igual a vazio,
aqui for igual a vazio, aqui também, e aqui a gente tem que fazer até o final, igual. E aqui ele não está aparecendo, eu clico aqui, igual a vazio. Ponto e vírgula vai ser o quê? Se for vazio, vai ser vazio. Se não, o que eu quero que faça? Eu quero que calcule a quantidade multiplicado pelo meu valor unitário que está escondido aqui, ó. Certo? Então, vou fechar o parêntese aqui e dar um Enter. Então, ele calculou ali. Vou clicar. Então, perceba que aqui ele calculou. Como ele não achou informações aqui, ele não calculou. Vamos colocar mais um pedido aqui, 27/5. Ó, não colocou lá ainda, tá vendo? Não calculou aqui ainda. Vamos escolher uma categoria, hortifruti. Ó, já buscou aqui, ó. Quero o produto, vamos pegar aqui, banana. Quanto que tá a banana? 2,50? Quanto que você quer, por exemplo? Ah, vou comprar 2,5 kg. Quando eu colocar o 2,5 kg aqui, aí ele vai calcular. Por isso que a gente faz essa fórmula aqui, justamente para trazer essa informação somente se tiver quantidades aqui, tá bom? E aqui é o seguinte, como isso aqui é auxiliar, eu posso simplesmente fazer o seguinte, ó, vir aqui e esconder, ó, pintar de branco aqui, ninguém sabe, ninguém viu, somente você que está aprendendo aqui comigo, tá certo? E agora aqui é o seguinte, ó, vou calcular a soma total dos pedidos. Então, igual se, abre parêntese, a soma de tudo isso aqui, fecha parêntese, for igual a 0, então vai ser vazio. Ponto e vírgula. Se for falso, vai ser a soma desse intervalo todo. E fecho 2 vezes parêntese. Olha lá. O que eu quis fazer com isso aqui, ó? Então, aqui eu tenho fórmula e aqui eu tenho fórmula. Então, vou apagar tudo, ó. Apaguei tudo, ó. Não tem informação. Quando eu colocar as informações aqui, ó, aí ele já trouxe aqui o número do pedido, limpeza, vou buscar aqui agora água sanitária, vou comprar 6 águas sanitárias, ó, pronto, tá vendo? Ó, ele calculou. Vamos colocar um segundo pedido, 28/5, agora eu vou buscar higiene pessoal, então vem aqui, agora eu vou pegar a informação aqui, creme para cabelos, ó, ele já buscou o valor unitário, expandir um aqui. Eu quero... eu vou transformar... Eu vou deixar isso aqui sempre com casa decimal, porque pode ser em algumas situações, como por exemplo na mortadela, do queijo lá, eu preciso colocar ali casas decimais. Então, assim mesmo, tá? Creme para cabelo, eu vou colocar 5 creme para cabelo. Então perceba que, à medida que eu fui colocando aqui, ele foi somando. Mas, se não tivesse nada aqui, não ia somar. Dá um Ctrl Z para desfazer. Então é isso. Pessoal, perceberam como é importante a validação de dados dentro de um relatório, dentro de uma tabela, dentro de um controle, especialmente aqui no que foi apresentado de um pedido de venda? Então, a validação de dados é isso, tá certo? Gente, lembrando, mais uma vez, a planilha desta aula está aqui abaixo, tá? Então, baixe lá, volta de novo, acompanhe a aula comigo aqui. Tá bom? Mais uma vez peço por gentileza, encarecidamente, você que assistiu esse vídeo, gostou, dá uma curtida, se inscreve no meu canal, eu percebo que tem bastante pessoas que assistem às minhas aulas, mas não se inscrevem. Dá uma moral para mim, se inscreve, ativa o sininho de notificações, toda vez que eu postar uma aula de novo, vocês vão receber a notificação e com certeza vai aprender mais dicas e truques aqui com o professor Rogério, tá certo? Por hoje é só. Pessoal, muito obrigado pela audiência, fiquem com Deus e até a próxima.